Padre Sérgio, irmão no sacerdócio, caríssimos irmãos e irmãs, paroquianos de Nossa Senhora do Livramento. É um momento especial que esta paróquia vivencia a festa em honra à Senhora do Livramento, que há 110 anos o povo em Vitória de Santo Antão venera esta Senhora sob o título de Senhora do Livramento. E dentro deste novenário, hoje nós temos também uma memória da Virgem Maria, a apresentação de Nossa Senhora no templo. Essa festa é uma festa também muito antiga na igreja, remonta lá ao século VI e está ligada à dedicação de uma igreja na Terra Santa. Nossa Senhora, ela é apresentada no templo. Nós não temos esse relato nos evangelhos, mas podemos encontrar nos apócrifos. Nossa Senhora, que é apresentada, ela que se tornará o templo em que Deus vem fazer a sua morada no seu Filho, Jesus Cristo. É a primeira leitura. O profeta que chama a atenção do povo, a cidade de Sião, representa assim todos os de Israel, que o Senhor virá para habitar no meio de Israel, vem habitar na humanidade. Se quisermos utilizar a expressão do evangelista João, o Senhor que vem armar a sua tenda de forma definitiva em nosso meio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a humanidade viu a sua glória. Então Maria foi preparada desde toda a eternidade para ser o templo em que Deus iria fazer sua morada no seu Filho. É mulher eucarística, como o tema, que envolve também o tema do Congresso Nacional Eucarístico, não é, que foi realizado em nossa arquidiocese. Maria, mãe da Eucaristia. Nosso Senhor, que habita no santuário, no santuário, não é no seu seio, o santuário que é a Virgem Maria. Maria traz Jesus no seu seio. É o primeiro sacrário vivo. E por isso foi preservada do pecado original. Recebe uma graça singular, toda especial, para ser a mãe do Filho de Deus. E por isso o Evangelho de hoje, não é? O Evangelho de hoje é um louvor à Virgem Maria, não é? Quando perguntam e dizem a Nosso Senhor, tua mãe, não é? Teus discípulos estão aí fora, querem falar contigo. Quem são meus discípulos? Quem é minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E mais do que ninguém, Maria fez a vontade de Deus. A sua vida foi fazer a vontade de Deus. Mesmo sem compreender a mensagem do anjo, mas se coloca toda inteira à disposição e à ação da graça de Deus na sua vida. Se faz serva, se faz escrava. Então esse texto é um grande elogio a Nossa Senhora, porque antes de ser mãe, Maria se colocou numa atitude de discípula, de atenta aos planos que Deus queria realizar na sua pessoa. E daí o Magnificat. Quando ela canta o Magnificat na casa de sua prima Isabel, nada mais é do que reconhecer que Deus exaltou todos aqueles que esperavam a libertação, os pobres de Yahvé. Nossa Senhora representa todos aqueles que sofriam, todos aqueles que eram humilhados perante a lei. Então Deus fez grandes coisas em seu favor e por isso seu nome é bendito desde todas as gerações. Por isso que Maria é preparada para trazer no seu seio Jesus, o próprio Deus, a Eucaristia que nos alimenta e que nos sacia para a vida eterna. É um grande presente de Deus nos conceder Maria como mãe. É um grande presente de Deus ter como Maria discípula e serva do Senhor, para que possamos também olhar as suas virtudes e também fazer a mesma coisa. Uma mulher totalmente disponível à ação de Deus, totalmente disponível para ajudar os irmãos e irmãs. Sua presença orante após a ascensão de Jesus no meio dos apóstolos.
Maria tem um lugar muito especial na vida da igreja. Então hoje vivenciamos esse momento especial e também queremos nos consagrar a Deus. Já fomos consagrados no batismo, mas temos que a cada dia renovar essa consagração, de querer viver como igreja, de querer viver como discípulos e discípulas do Senhor, de querer fazer a vontade de Deus como Maria fez, de fazer da nossa vida um louvor a Jesus Cristo e viver da Eucaristia. Nós temos uma expressão tão bela do Vaticano II e que o Papa São João Paulo II também colocou na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, que diz que a igreja vive da Eucaristia. Nós vivemos da Eucaristia porque nós somos igreja viva. Nos tire a Eucaristia, nos tire o sacerdócio ministerial. Somos apenas um grupo de homens e mulheres de bem que se reúnem, mas apenas isto. Então a nossa vida gira em torno da Eucaristia. E todas as nossas ações e ações da igreja que realizamos só vão produzir frutos se nós realmente vivermos da Eucaristia. É como São Paulo disse: viver para mim é Cristo. Viver da Eucaristia é esta palavra de Paulo. Viver para mim é Cristo, que considerou tudo como lixo para ganhar o Senhor. E nós vemos toda esta ação de Paulo, não é? Quanto bem Paulo fez à igreja de Jesus Cristo. Quantas comunidades se formaram, não é? Em torno do testemunho de Paulo, dos outros apóstolos, e principalmente alicerçados e alimentados pela fração do pão, como a Eucaristia é chamada nos Atos dos Apóstolos. Para as primeiras comunidades cristãs, se reuniam no dia do Senhor para a fração do pão. Então, é uma alegria muito grande poder vivenciar esse momento desta paróquia em que celebra a Senhora do Livramento. Quantas lições Nossa Senhora nos dá, quantos exemplos. Uma mulher silenciosa, uma mulher que acolhe a palavra de Deus, uma mulher que não duvida da ação de Deus em sua vida, mas se coloca totalmente à disposição da graça do Senhor, mesmo sem saber as consequências deste seu sim, mas confiou. Por isso que Isabel diz para Nossa Senhora, sua prima: feliz aquela que acreditou. Feliz aquela que acreditou. Acreditar, meus irmãos, ser feliz na graça de Deus, não nos isenta de sofrimentos, de tristezas, de angústias, porque nós somos discípulos do Senhor e queremos imitá-lo. E se queremos imitá-lo, temos que imitá-lo também na paixão. Completar em nossa carne o que falta à paixão do Cristo. E isto é amor. Nós celebramos ontem, não é, a solenidade de Cristo Rei do Universo. E nós vimos pelo Evangelho, não é, que foi o Evangelho da paixão, o relato da paixão segundo São Lucas. E nós vimos que é na cruz que Jesus reina, porque o seu reino ele não é deste mundo. O seu reino não se iguala aos reinados terrenos, que são finitos, mas o seu reino é um reino eterno, que não dissolverá, que não acabará. Então é na cruz que ele reina, é por amor que ele reina e deve reinar em nossos corações, e é por amor que ele se doa. Então a imolação de Jesus é cumprir a vontade do Pai, é realizar toda a justiça que ele devia realizar. Por isso, não é? Nós vemos o insultam na cruz, para que naquele momento derradeiro ele não realizasse o plano da salvação, mas foi para aquele momento que ele veio, aquele momento para salvar e redimir a humanidade ferida pelo pecado. E é o que vivenciamos em cada Eucaristia que nós participamos, em cada Eucaristia que é atualizada no mistério do altar. Nosso Senhor que se imola como vítima de expiação pelos nossos pecados e ao mesmo tempo se doa como alimento de salvação, é o sacramento, pão dos anjos, alimento dos homens, para que a gente tenha nossa força, né, de seguir em frente e dar o testemunho
dia a dia. E como é difícil dar o testemunho neste mundo que cada vez mais se afasta de Deus e que nega os valores cristãos. Mas não é impossível. Nós temos um grande autor, um teólogo do século XX, um jesuíta alemão chamado Karl Rahner, e ele dizia: se o cristão de hoje não for o místico, não for o homem, não é, envolvido pela graça de Deus e pela vivência da Eucaristia, não convencerá ninguém. É pela nossa experiência de Deus, é pela nossa experiência de vivenciar a Eucaristia que nós vamos ajudar muitos irmãos e irmãs a também buscar o Senhor. Por isso que contemplamos e meditamos ao longo desta semana, e vocês irão fazer, Maria, mãe da Eucaristia, não é? Maria foi preparada para ser a mãe do Filho de Deus, para trazer no seu seio Jesus, que é a Eucaristia, que é o pão do céu, que nos alimenta e nos sacia para a vida eterna. O maná foi apenas uma figura, mas nós vimos que todos aqueles que comeram o maná morreram e esperaram a salvação. Quando nosso Senhor desceu à mansão dos mortos, levou todos os justos, justificou todos os justos que aguardavam a salvação. Nós não. Nós somos bem-aventurados, nós somos benditos, porque nós nos alimentamos do verdadeiro pão que desceu do céu, que é Jesus. Não é mais uma figura. Não é uma figura. Por isso que os sacerdotes não precisam repetir aqueles sacrifícios da antiga lei, a imolação de cordeiros e bodes e touros para expiação dos próprios pecados e dos pecados da comunidade. Nosso Senhor, uma vez por todas, resgatou a todos pela sua morte redentora na cruz. Ele que é Rei e Senhor do universo. Assim, cada Eucaristia é a renovação e a atualização do único mistério de Cristo na cruz, em que nós vivenciamos e participamos, e que o Papa São João Paulo II disse de uma forma tão bela: a Eucaristia já é o céu aqui na terra. Aqueles que participam desse penhor da ressurreição futura. Temos um gostinho, não é? Temos um gostinho na celebração eucarística desta vivência do céu, que será plena quando nos encontrarmos com o Senhor. Por isso que o Papa disse de forma tão bela: todas as vezes que participamos da Eucaristia, que recebemos Jesus, é o céu aqui na terra, o céu que se une à terra para elevar esta grande ação de graças por meio dos sacerdotes que agem na pessoa de Cristo. E por isso olhamos para Nossa Senhora Maria, mãe da Eucaristia, Maria, mãe da Igreja, Maria, mãe de todo fiel batizado, Maria, mãe por excelência, mãe de Jesus Cristo, mãe da Eucaristia. Que possamos pedir a Nossa Senhora do Livramento sua intercessão. Estamos encerrando o ano, não é? E vamos iniciar um novo ano, sob uma nova perspectiva, até de governo também. E devemos pedir a Nossa Senhora que interceda pelo nosso país, que interceda pelas nossas famílias, que interceda pela juventude, que interceda pela nossa infância, que interceda pelas famílias, pelos casais, que também nos dê o livramento, não é, de muitas ocasiões de morte e de pecado, que ao longo da nossa caminhada, né, diária, vão se aproximando de nós. E ela, sob esse título e patrocínio tão forte, que ela nos livre, principalmente do mal que quer nos atrapalhar, que quer nos afastar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Então, que ela nos abençoe, que ela derrame muitas bênçãos. Há 110 anos ela derrama graças sobre esta cidade, sobre nós, seus filhos e filhas. Que ela continue a derramar muitas bênçãos sobre nós. E que também, como o Evangelho de hoje, Maria foi louvada como a verdadeira discípula antes de ser chamada de mãe de Jesus Cristo, que também nós sejamos verdadeiros discípulos e que queremos fazer com certeza a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.